Bom dia, meus queridos alunos, colegas, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus. Bom, vamos fazer diferente essa semana, vamos retomar um pouco a lição da semana passada, dando oportunidade para aqueles que não fizeram e ampliando também a nota, né, daqueles que já fizeram o entendimento. Vamos falar do Dom Casmurro. O Dom Casmurro, ele viveu na época do romantismo. Alguns autores, alguns gramáticos classificam como romântico, outros como realista. Por quê? Humanitista. Por quê? Porque a obra dele, em especial Dom Casmurro, é uma obra que tem uma ironia, uma uma fineza de detalhes, de realidade que vai aquém dos românticos que sofrem por uma amada, choram e até morrem. Eu vou ler um pouquinho o trecho, eu vou repassar para vocês daqui a pouco, eu vou passar por escrito. Vou ler um pouquinho o trecho. Dom Casmurro, olhos de ressaca. Enfim, chegou a hora da recomendação e da partida. Sancha era a esposa do Escobar. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também. As mulheres? Todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto, quer dizer, rapidamente para a gente que estava na sala, redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. O cadáver parece que a retinha, ou seja, ela para aparecer, isso é a interpretação do Bentinho, que é a nossa. Nós não podemos fugir da interpretação que está no texto. Então, ela se valia do social, tentava agradar a amiga, a Sancha, mas ao mesmo tempo ficava fixada no cadáver. Vamos lá. Redobrou as carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto. Quais iguais os da viúva, sem o pranto, nem as palavras desta, mais grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse trazer também o nadador da manhã. Fala por si mesmo. Responda as questões, só coloca alternativa e resposta. Questão 8. A exposição retrospectiva. Retrospectiva quer dizer do passado. Já sabes que a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou aí para um canto, como uma flor lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem de primeira. Amigas, quer dizer, mulheres. Caprichos de pouca dura, quer dizer, de pouco tempo, rápidos, amores rápidos. É verdade. Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma exposição retrospectiva ou se fartam de vê-la. Ou a luz da sala esmorece. Uma só dessas visitas tinha carro, a porta e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcante pede. E se chovia, eu é que ia buscar um carro de praça e as metia dentro com grandes despedidas e maiores recomendações. Então ele já está falando das mulheres, aqui está falando das mulheres que o confortavam,
Precisava ler o livro. Eu não vou contar a história toda para vocês não deixarem de ler o livro, tá bom? Continuando. Bem, e o resto? Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fazem esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os da cigana oblíqua e dissimulada. Olhos de ressaca e a cigana oblíqua e dissimulada. Procurem descobrir. Mas não é propriamente o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória, quer dizer, do primeiro endereço, já estava dentro da de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente, ou seja, a Capitu da infância do Bentinho, já mudou, ou ela, quando se casou com ele, estava morando no Mata-Cavalos, é um bairro, ela já era daquele jeito e só se manifestou. Jesus, filho de Sirá, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu capítulo 9, versículo 1, citando a Bíblia: não tenha ciúmes da tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Forte. Mas eu creio que não, já o narrador. E tu concordarás comigo, se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Uma dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. E é suma das sumas, quer dizer, a mais importante, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o maior amigo, tão extremosos ambos, e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve. Isto é uma ameaça. Então aí nós temos uma atividade e repete na questão 9 o mesmo trecho com mais algumas atividades, tá? Nós temos 10 questões, porém atividades pequenas. Agora o último trecho, tá? 10, Unicamp, leia a passagem abaixo de Dom Casmurro. Esta é a única que vocês precisam responder dissertativo. Então, questão, resposta, tá? Nem precisa copiar o número da questão e a resposta. Vamos lá? Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava minha mão, como de costume, e à vista dele, como gesto, deu-me outro impulso que me custa aqui dizer. Mas vá lá, diga-se tudo. Chame-me criminoso. Perdão. Chame-me, embora assassino. Não serei eu que os dediga ou contradiga, mas o segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se já tomara café. Então ele teve vontade de quê? De matar, né, o Ezequiel. Mais uma vez, eu não vou explicar com detalhes, senão quem não leu vai perder a curiosidade de ler. Leio, porque a pergunta, as 3 perguntinhas A, B e C, elas giram só em torno desse trecho, não do entendimento do livro. Bom trabalho. Então, voltando, quem já fez vai só traçar um perfil sobre a Capitu. Personagem, características, idade, local, do que entendeu. Pode até pesquisar, mas eu não quero a cópia da internet, tá? Eu quero que vocês
entendam por que eu resolvi colocar o Machado de Assis, o Dom Casmurro agora, porque é um livro importantíssimo, é uma obra mundialmente conhecida, como eu já disse, e eu acho que não tem como fugir, não tem, tá? Embora trabalharemos mais, um pouquinho mais, a partir do terceiro bimestre, porque ele está entre o romantismo e o realismo. Ele, como alguns autores colocam, o Machado de Assis como romântico, uma outra parte como realista. Então expliquem, falem, escrevam e aqueles que também não fizeram, sintam-se à vontade de fazer o perfil também da Capitu. Não é obrigação. Obrigação é responder ao questionário. Tá bom? Muito obrigada. Uma boa semana a todos. Coragem. Fiquem com Deus. Um abraço.